Ficou aí mais um exercício ainda para trabalhar a relação entre circunferência e reta. Então vamos trabalhar aqui circunferência e reta nesse exercício. Dada a equação da circunferência μ, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 18 igual a zero, determinar a equação da reta v tangente a μ no ponto P menos 3 e menos 1. Ou seja, agora ele deu um ponto específico de onde a reta vai tangenciar. Se eu tenho que tangenciar naquele ponto, essa reta é única. Tá? Agora só vai ter uma equação mesmo. Essa reta vai ser única. Bom, eu sei que a distância vai ser o raio, porque se ele está passando num ponto da circunferência, não tem como não ser. Tá? O que eu vou precisar saber agora é a questão de coeficiente angular. Para escrever a equação de reta sabendo um ponto, eu preciso saber ou mais um ponto ou o coeficiente angular, que é o que eu vou buscar aqui. Então vamos lá. Equação da reta, da circunferência, perdão. Vou completar quadrados, tá? X ao quadrado menos 2x, usa 1 aqui porque é o quadrado do segundo. Y ao quadrado menos 2y, acrescenta 1 aqui que é o quadrado do segundo. O 18 que estava subtraindo eu somei no segundo membro e vê que eu já juntei aqui esse 1 mais 1 aqui também para manter equilibrado. Tá ok? Então isso aqui vai ser x menos 1 ao quadrado, isso daqui vai ser y menos 1 ao quadrado, e o termo independente aqui, né, o segundo membro, vai ser 20. Isso quer dizer que o centro é 1 e 1, beleza? E o raio é a raiz quadrada de 20. Posso até simplificar se eu quiser escrever 2 raiz de 5, mas não precisa. Por enquanto eu deixo a raiz quadrada de 20. Talvez você nem vai precisar dele, tá? Então, tá, eu sei aqui o centro e eu sei lá o ponto de tangência. Aqui entra uma coisa muito importante que eu falei para vocês no vídeo anterior. Toda vez que uma circunferência tangenciar uma reta, ou uma reta tangenciar uma circunferência, naquele ponto de tangência, a reta vai ser perpendicular ao raio. Sempre. Isso quer dizer que se aqui está o meu ponto P e aqui está o meu ponto C, se eu traçar a reta CP é perpendicular à reta V que ele me deu. E a reta CP, eu consigo achar o coeficiente angular dela, porque eu conheço dois pontos. E o coeficiente angular de uma reta é y de um ponto menos y do outro sobre x desse primeiro menos o x do outro. E aí, tendo o coeficiente angular da reta CP, o coeficiente angular da reta V é o oposto inverso. Então vamos lá. CP perpendicular a V, como eu falei. Então o coeficiente angular da CP, 1, que é o y do C, menos 1, que é o y do P, sobre x do C, 1, menos o x do P, que é menos 3. Então aqui vai dar 2 sobre 4. 2 sobre 4 é 1 meio. Se o coeficiente angular do CP é 1 meio, como o produto dos coeficientes angulares de retas perpendiculares sempre dá menos 1, um é o oposto inverso do outro, quem é o oposto inverso de meio? Menos 2. O coeficiente angular de V é menos 2. E aí eu consigo escrever a equação da reta. Eu sei o ponto, então y menos y do ponto igual ao coeficiente angular vezes x menos o x do ponto. Aqui vai ficar y mais 1, aqui x mais 3, vai multiplicar por menos 2, então vai ficar y mais 1 igual a menos 2x menos 6. Ele não falou se ele quer a equação reduzida, a equação geral, eu vou levar para geral. Vou pegar o menos 2x menos 6 e vou trazer para o primeiro membro. Então 2x vai somando, mais y, e o 6 soma com 1, dá 7 igual a 0. Beleza? Dessa maneira você acha. Ah, mas ele queria reduzida. Ué, era só pegar esse 1 que estava somando e trazer para cá. Y igual a menos 2x menos 7. Tá bom? Não tem nenhuma dificuldade nisso também. Bom, duas circunferências. Ou elas serão secantes, tangentes ou disjuntas. Secantes, como a gente já viu de reta, é quando tem dois pontos em comum. Então, duas circunferências secantes são aquelas que se cortam em dois pontos, ok? Eu posso dizer aqui que a sua interseção é formada por dois pontos e que a distância entre os seus centros é algo entre a diferença entre os raios
e a soma dos raios. Ou seja, ele não é menor do que a diferença entre os raios. Você vê que você vai aqui R2 até aqui, e esse pedacinho que falta para chegar no centro não é igual a R1, é menor que R1. Então ele é maior que a diferença e menor que a soma. Tá ok? Sempre seguindo essa ideia. Então se tiver entre a diferença e a soma, é secante. Mas quando elas são tangentes, elas podem ser de dois tipos. Um dos casos seria elas ser tangentes externas. Tá uma fora da outra, beleza? E elas se encontram em um único ponto. Ou seja, a interseção delas vai ser unitário, o ponto A. Nesse caso aqui, a distância entre os centros é justamente a soma dos raios. Raio 1 vai até o ponto A e do ponto A até o outro centro vem o raio 2. Exatamente igual à soma dos raios. Mas elas também podem ser tangentes internas. Tangentes internas é justamente no caso de uma estar dentro da outra e encostar só num ponto também. A interseção é a mesma coisa, um único ponto. E nesse caso, a distância entre os centros é exatamente a diferença entre os raios. Coloco em módulo para não dar negativo, tá, pessoal? Você vê que o raio 2 aqui ó, seria do C2 até o A. E o raio 1 do C1 até o A. Entre o C2 e o C1 tem justamente esse pedaço que o R2 é maior que o R1. É a diferença entre os raios. E quando que elas serão disjuntas? Quando elas não tiverem pontos em comum. Ou seja, elas estão separadas. Podem estar separadas externamente, não se encostam. E nesse caso, então, a distância entre os centros é maior que a soma dos raios e a sua interseção é vazia, ou disjuntas internas. Uma está dentro da outra, mas não encosta em nada. E aí você vê que a distância entre esses centros vai de 0 até a diferença. A diferença, igualzinho à diferença, era a tangente interna. Se for menor que a diferença ou até 0, então significa que elas são disjuntas internas. Tá ok? Quando essa distância entre centros for exatamente 0, é porque essas circunferências são chamadas de concêntricas. O centro está no mesmo lugar. Se além disso os raios forem iguais, então a gente está falando da mesma circunferência. Elas são coincidentes. E uma maneira de determinar então quantos são os pontos comuns entre duas circunferências é conhecendo os seus raios e a distância entre os seus centros. Porque aí eu identifico a posição, identifico quantos pontos comuns elas têm. Tá ok? Mas para saber exatamente esses pontos, eu vou resolver um sistema formado pelas equações. Então olha lá, vamos apenas determinar a posição relativa entre a circunferência λ1 e a circunferência λ2. Olhando para a circunferência λ1, eu tenho a equação reduzida. Ou seja, eu enxergo rapidamente o centro e o raio. Menos 2 e 12 é o centro, e o raio é a raiz quadrada de 169, que é 13. Olhando para λ2, eu tenho uma equação geral, então eu vou trabalhar ela. A única coisa que eu vou... Quer dizer, nem era geral, né? Porque tinha o 25 aqui. Só se tivesse o menos 25 do outro lado. Só não estava aqui fatorado. Eu vou só fatorar aqui, né? Y ao quadrado menos 6y mais 9. Isso é y menos 3 ao quadrado. Logo, o seu centro é 0 e 3 e o raio é 5. Beleza. Já não são concêntricas, tá ok? Maravilha. Isso é importante já perceber. Quanto vale a distância entre os centros? Do menos 2 até o 0, 2 unidades. Do 12 até o 3, 9 unidades. 2 ao quadrado, 4. 9 ao quadrado, 81. 81 mais 4, 85. Raiz quadrada de 85. Bom, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 85 é 9, alguma coisa. Tudo bem, não preciso saber exatamente quanto. Quanto vale a soma dos raios? 13 mais 5, 18. E a diferença, ou o módulo da diferença entre eles, 13 menos 5, 8. 9, alguma coisa é um número entre 8 e 18. Se é um número que está entre 8 e 18, é porque essas circunferências são secantes. Ok? Sempre que a distância entre os centros estiver entre a diferença dos raios e a soma dos raios,
as circunferências são secantes. Ah, mas quem são os pontos que elas têm em comum? São 2. Mas quem são? Aí teria que fazer sistema. Tá ok? Olha lá. Vamos determinar, são 2 exercícios agora. Vamos olhar para a letra B primeiro. Vamos determinar a equação da circunferência de centro menos 1 e 0 e que tangencia exteriormente a circunferência lambda 2. Bom, se tangencia exteriormente, é porque a distância entre os seus centros é a soma dos raios. Tá? Olhando para a lambda 2, eu vejo que o centro dela é menos 3 e 0. Está claro aqui, porque é a equação reduzida. E o raio dela vale 1. Ora, eu sei o centro da circunferência 1. Eu preciso saber o raio dela. Mas eu sei que a distância desse centro até esse outro é a soma dos 2 raios. Então eu vou calcular essa distância. E vou mostrar que ela é a soma dos 2 raios. Vai lá, do menos 3 para o 1 são 2 unidades, do 0 para o 0, nenhuma unidade. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a raio 1 mais 1 unidade. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, dá 2. Se eu subtrair o 1 para lá, eu tenho que o raio 1 vale 1 unidade. Agora, se eu conheço o centro e raio, eu consigo escrever a equação da circunferência. Ele pediu algum modelo reduzido ou geral? Não. Faz a reduzida que é mais fácil, né? X menos o x do centro vai ficar x mais 1 ao quadrado. Y menos y do centro vai ficar só y ao quadrado. Igual a raio ao quadrado, que é 1. Beleza? Letra C. Calcular a área do círculo de centro 2 e 5 e que é tangente à reta de equação S 3x mais 4y menos 6 igual a 0. Olha só. Se o círculo é tangente à reta, a distância desse centro até essa reta é o raio. Então, para achar a área eu preciso do raio. Opa, aqui eu não fiz o desenvolvimento para chegar na geral, tá? Aqui eu tinha colocado no slide, esqueci de falar. Se eu quisesse a geral, bastava desenvolver aqui, traz 1 para cá, esse 1 menos 1 vai dar 0, poderia chegar na geral assim, tá bom? Voltando então para a letra C. O raio é a distância do centro até a reta S. Essa distância é módulo sobre raiz. A mais B menos C aqui, ó, 3 mais 4 menos 6. As coordenadas de x e y são do ponto, 2 e 5. E o 3, que é o A ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é o 4, está aqui. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25, a raiz de 25 é 5. E o módulo, 6 mais 20, 26, menos 6, 20. Módulo de 20 é 20, dividido por 5, 4 unidades. Calcular a área de um círculo que tem raio igual a 4. Ó, a área do círculo é πr ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. A área do círculo, 16π. Professor, e unidade? Não precisa. Se ele não falou unidade, você não coloca, você não inventa unidade. Se ele quiser unidade, ele vai deixar claro qual é a unidade. Tá ok? Para finalizar o vídeo, para finalizar o assunto, um exercício que envolve inequações. Vou fazer só esse aqui de inequação para vocês verem que interessante. E outra, eu fiz esse exercício graficamente usando o Implot, que é aquele aplicativo que eu mostrei já em sala de aula algumas vezes, em outros módulos. Eu não sei se na turma da Eletro eu cheguei a mostrar ele, mas é um aplicativo gratuito. Você pode escrever lá no Google, tá? Você escreve lá o Implot, e ele é um aplicativo que ele vai plotar funções no gráfico. Então ele facilita bastante aí quando você quer desenhar um gráfico, enxergar esse gráfico, tá bom? Então olha lá, o que eu tenho aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E x menos y menor ou igual a 3. Esta primeira inequação, se eu trocar o menor ou igual por um igual, é uma circunferência, concorda? Uma circunferência de centro na origem e raio 3. Isso quer dizer que essa circunferência aqui, ó, eu vou chamar de μ, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tem centro na origem e raio 3, é a limitante desta equação aqui, se eu trocar em equação a desigualdade por igualdade. Tá? Quem seria ela no meu plano cartesiano, já que eu quero resolver graficamente? Ela seria essa circunferência aqui. Beleza? Já a minha reta, se eu trocasse aqui a desigualdade por uma igualdade, x menos y igual a 3, se eu isolasse, seria y igual a x menos 3, né? Eu subtraio 3 aqui e somo y lá.
seria uma reta com coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos 3. Então, no plano cartesiano, ficaria essa reta azul aqui, ó. Coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos 3. Então, passa aqui no menos 3 do y e vai crescendo de unidade em unidade. Vai passar no 3 do x aqui. Tá ok? Professor, mas não é equação, não é igualdade, é desigualdade. Tudo bem. Pensa então, se eu jogasse a origem aqui, ó, 0, 0, nesta primeira equação. 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vai dar um número menor ou igual a 9? Vai dar 0. Ah, então ele pertence na equação. Ou seja, se o ponto que está aqui dentro pertence, significa que todos os pontos que estão dentro da circunferência são pontos dessa inequação. Inclusive ela, porque é menor ou igual, né? Então a igualdade é válida. Então, a primeira inequação é representada por todos esses pontos aqui. Da mesma maneira, eu vou jogar a origem na segunda equação. 0 menos 0, 0. É menor ou igual a 3? Sim. Opa, então, todo mundo que está para o lado da origem, ou seja, para cima da reta, é ponto que está representado na segunda equação. Então, as soluções dessa segunda equação são todo esse semiplano que está acima dessa reta azul ali. Beleza? Se eu tenho um sistema de inequações, significa que eu quero pontos que atendam a primeira e a segunda simultaneamente. Se eu arrastasse aqui uma em cima da outra, colocasse origem com origem, eu ia ver que a reta, ela corta exatamente aqui, ó, certo? A circunferência. Ela é secante a circunferência nesses dois pontos, no 0 menos 3 e no 3 e 0. Então me interessa o quê? Me interessa tudo isso que está dentro da circunferência e a circunferência e ao mesmo tempo para cima da reta. Eu vou ter que deixar de fora isso que está abaixo da reta dentro da circunferência. E o que está acima da reta, mas fora da circunferência, eu também vou ter que ignorar. A solução do sistema é esta região aqui. Nota que eu deixei esse pedaço da reta aqui contínuo, o resto eu fiz pontilhado, para cá e para cá, porque não me interessa. Eu deixei toda esta parte da circunferência contínua, esta parte de baixo eu deixei pontilhado, porque não faz parte da solução, e eu colori toda a parte interna aqui. Mas esse pedaço da circunferência eu não colori, nem esses pedaços acima da reta que estão fora da circunferência. Esta é a solução gráfica dessa equação. Beleza, pessoal? Com isso, nós fechamos o nosso conteúdo de geometria analítica, fechamos o conteúdo de circunferência e estaremos prontos para fazer a nossa avaliação. Beleza? Foi uma experiência diferente trabalhar com videoaulas, trabalhar aí com essa explicação à distância, mas eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo e continuem aproveitando esses conteúdos, que eu vou manter eles online aí por algum tempo ainda. Tá ok? Forte abraço a vocês e a gente se vê lá no WhatsApp depois.